Olá, que a graça e a paz esteja com cada um. Hoje nós vamos tratar do assunto caminhando com o coração leve e descansado. A palavra de hoje é em duas partes. Primeiro nós vamos ver de Colossenses capítulo 2, versículo 15, e a outra parte nós vamos ver de Romanos capítulo 1, versículo 16. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, há alguns anos, muitos de nós fomos apresentados a uma ideia que trazia bastante peso e preocupação sobre como o mundo espiritual funciona. Isso ganhou muita força e conceito do mapeamento espiritual, que explicava que cada bairro, cidade ou nação seria governado por um anjo caído específico, um príncipe territorial. Segundo esse pensamento, para que uma igreja local pudesse prosperar ou para que uma família fosse abençoada e o evangelho avançasse, os cristãos precisavam descobrir o nome desse demônio e realizar orações muito específicas e estratégias para amarrá-lo. É perfeitamente compreensível que tantos corações sinceros tenham abraçado essas técnicas na época, pois todos nós desejamos ver nossas cidades salvas, nossos bairros em paz e as nossas famílias protegidas. No entanto, com o tempo, essa busca por desvendar os bastidores do mal acabou gerando em muitos irmãos um cansaço profundo e uma ansiedade involuntária, como se a eficácia do amor de Deus dependesse de desvendarmos os segredos do inferno. O livro do profeta Daniel, de fato, nos mostra com muita humildade e reverência que existem realmente forças espirituais atuando nos bastidores das nações da terra. Mas a beleza do Novo Testamento é que ele nunca nos mandou mapear a escuridão ou caçar o nome de forças ocultas. Quando olhamos para as Escrituras com os olhos da graça, percebemos que Jesus e os apóstolos andavam pelas cidades com o coração leve e descansado. Eles não faziam reuniões prévias para descobrir qual era o demônio que agia em Jerusalém, em Atenas ou em Roma. Em Éfeso, uma cidade mergulhada na idolatria e nas artes mágicas, o apóstolo Paulo não gastou tempo tentando mapear os nomes das potestades. Ele simplesmente passou anos ensinando com paciência a palavra de Deus. Podemos encontrar isso lá em Atos, capítulo 19, versículo 8 a 10. Os demônios que se manifestavam eram repreendidos com uma palavra de autoridade. Os enfermos eram acolhidos com cura e a igreja florescia assim. A teologia nos lembra com muita doçura de que o maior golpe contra qualquer força espiritual já foi desferido lá na cruz do Calvário. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, desarmou todas as forças do mal, mostrou as fraquezas dela diante de todos e alcançou a vitória completa por nós. O reino das trevas não perde território por causa de um método místico ou de palavras perfeitamente ordenadas por nós. O diabo perde espaço quando o evangelho da graça é anunciado com clareza, quando um coração ferido encontra o perdão de Deus e quando uma comunidade escolhe viver em amor, humildade e santidade. Cada vida que se dobra ao amor de Jesus é um pedaço de terra que é resgatado para o reino da luz. Você não precisa carregar o fardo invisível de mapear ou guerrear contra o que não se vê. A sua responsabilidade é muito mais suave. Amar a Deus, cuidar da sua família, testemunhar da graça com mansidão
e descansar na certeza de que a lâmpada da palavra de Deus é suficiente para dissipar qualquer escuridão ao seu redor. Então a pergunta fica: será que no desejo sincero de acertar, às vezes, não acabamos complicando o nosso relacionamento com Deus com regras e pesos desnecessários, esquecendo que o amor simples de Jesus Cristo, lá na cruz, já é tudo o que o nosso coração e a nossa família precisam para viver em paz? Aqui está a estrutura de solução e conclusão práticas, mantendo aquele tom profundamente humano, suave e humilde, para deixarmos de lado os fardos invisíveis e vivermos a liberdade que Jesus Cristo já conquistou por nós. A palavra de Deus nos aponta 3 atitudes bem simples para a nossa rotina. Primeiro, em vez de gastar energias tentando descobrir o que as trevas estão fazendo, o Senhor nos convida a semear a paz. A Escritura nos orienta lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 7, dizendo: procurai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Use um momento de oração individual ou em família para pedir que Deus abençoe os vizinhos, traga saúde aos enfermos da sua rua e console os aflitos. Onde o amor é semeado em oração, a escuridão perde o espaço naturalmente. Segundo, substituir a investigação pela proclamação da palavra. O apóstolo Paulo passou anos em Éfeso, em cidade mergulhada na idolatria, e não usou seu tempo mapeando o ocultismo. Ele simplesmente ensinou sobre o reino de Deus. No dia a dia, invista seu coração em falar do perdão e da graça. Uma palavra de encorajamento a um colega, um gesto de generosidade, um testemunho manso sobre Jesus abrem caminhos que nenhuma técnica mística consegue fazer. Terceiro, cultivar um ambiente de amor e perdão no lar. O inimigo não perde território quando usamos fórmulas complicadas, mas sim quando uma comunidade ou uma família escolhe viver em santidade e mansidão. O apóstolo Tiago nos dá uma chave preciosa, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, dizendo: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A nossa maior resistência contra o mal acontece nas pequenas vitórias diárias, quando escolhemos perdoar, em vez de guardar mágoas, quando agimos com paciência e quando mantemos uma rotina simples de gratidão. Um coração sujeito a Deus é um território onde o medo não consegue criar raízes. Concluindo, a nossa segurança e paz da nossa família é a transformação do lugar onde moramos, não dependem de chaves espirituais misteriosas ou de métodos complexos. Tudo o que precisamos para viver guardados e frutificar com alegria já nos foi entregue pelo sacrifício perfeito de Cristo. Por isso, você não precisa carregar nos ombros um peso que não é seu. Jesus já desarmou os poderes das trevas lá na cruz, onde nos assegura que nos deu autoridade e que nada, absolutamente, vos causará dano. Nós fomos chamados para caminharmos com o coração leve e descansado. Quando a noite chegar e você for deitar, feche os olhos com a doce certeza de que somos de Deus e que maior é o Deus que está em nós do que aquele que está no mundo. Entregue-se aos cuidados do bom pastor. Você não precisa vigiar o inferno. A sua única e feliz tarefa é descansar dos braços do Pai e deixar que a lâmpada da palavra guie suavemente cada um dos seus passos.
Deus abençoe com essa palavra.